tarde, pessoal. Meu nome é Daniela. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado pela equipe de CS, juntamente com o time de PIG. Quero agradecer desde já a minha colega Marcela e ao nosso especialista da linha Intor, Jonatas Albuquerque. Lembrando que este evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente. As perguntas serão respondidas no final da apresentação. Tenham todos um ótimo webinar. Jonatas, é com você. Alô, vocês estão ouvindo? Sim. Então, vamos lá, então. Boa tarde a todos. Como já foi dito pelas meninas, meu nome é Jonatas, eu atuo aqui na TOPS, eu tenho aí 7 anos e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do processo do módulo de importação, o processo de lançamento da importação. Eu sou especialista na área de importação, a parte contábil, sou contador também e atualmente faço parte, né, da equipe de performance e gestão, trabalhando lá com a ferramenta do MyAudit. Mas vamos lá. O conteúdo hoje, só para ficar claro, hoje nós vamos conversar um pouco aqui, opa, deixa eu voltar, conversar um pouco aqui a respeito de conceito, né, acho que de importação, nada melhor do que antes de nós entrarmos em qualquer tipo de assunto, nós primeiramente entendemos o processo, né, conversar um pouco sobre o processo, sobre o conceito, depois a gente partir para a rotina em si. Vamos conversar um pouco também a respeito do documento de importação, que é a própria DI, parâmetros do entorno, de tributação, de importação, tudo que está voltado, tá, ao processo de importação. A própria rotina 3010, que é lá onde a gente faz todo o trabalho lá de gerenciamento de importação. Vamos conversar também um pouco a respeito de nota fiscal complementar e essa planilha de custos, né, sugestão de preço de venda. Então, esse é o nosso cronograma aí. A proposta é a gente trocar uma ideia hoje a respeito dessa temática. Então, primeiramente, a parte do conceito, né? Então, o modo de importação, né, o módulo 3010, ele vai tratar aí, como nós estamos falando, né, a respeito de importação. E o conceito de importação, nada mais do que eu coloquei aí, um conceito bem superficial, tá? Trazer um produto ou serviço de outro país para dentro do mercado interno, tá? Seja de forma definitiva ou temporária. O termo importação ele engloba uma grande variedade de operações, envolve diversos agentes, né? Envolve diversas pessoas, uma série de definições, regras e normas para a liberação de entrada e saída de um determinado produto no país. E o processo de importação ele está sujeito, está ligado aí a incidência de impostos, está ligado também a tipo de frete, né, o seguro, o incoterm e algumas particularidades. E aí é onde entra o INTOR. Então, dentro do conceito, dentro do processo de importação, o INTOR está aí para quê? Para nos ajudar nessa parte de incidência de impostos. Os impostos que a empresa tem, os impostos que é refletido no processo de importação, nas notas fiscais, o INTOR vai ajudar, no lançamento que nós vamos fazer, vai ajudar no gerenciamento desses impostos. Da mesma forma, o tipo de frete, que vai ser informado, seguro, incoterm, que é muito importante, que é ele que define as responsabilidades, né, entre o exportador e o importador, e algumas particularidades de cada mercadoria que vem classificadas, diferenciadas por MCM. Tá? Para que a gente consiga fazer um processo, né, de importação dentro do INPOR, utilizando a rotina 3010, nós, até mesmo, nós conseguimos iniciar sem um documento de importação, mas para realizar a nota fiscal, para transmitir essa nota fiscal, para lançar esse sistema, nós precisamos dentro de um documento de importação, que é denominado, muitas vezes, apelidado de DI.
E eu coloquei aí uma definição também desse documento. Ele diz o seguinte: empresas que desejam importar produtos para o Brasil precisam de um documento chamado Declaração de Importação. Com esse documento em mãos, é muito mais fácil provar que o pagamento dos produtos, bem como os impostos, foram realizados. Além disso, esse documento também mostra que a empresa já possui autorizações necessárias para atuar com o comércio exterior. De forma geral, a ADI é uma sigla de Declaração de Importação. Ela é um relatório que contém todos os dados necessários e relacionados à importação de um determinado produto ou mercadoria. Enfim, em resumo, esse documento ele vai conter todas as informações, né, necessárias para que a gente faça os lançamentos no entorno, tá? Para que eu consiga emitir, e ele vai me dar a base, então, né, dos valores a serem lançados no sistema, tá? Então, o processo de importação, eu somente faço ele se eu tenho uma lei em mãos, né, e esse documento que ele vai compor toda a informação que uma vez o despachante ou uma vez os produtos que eu vou precisar nacionalizar juntamente com impostos, frete, enfim, vão estar todos informados nesse documento de importação. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma DI, então, assim, eu só peguei um modelinho, fui quebrando aqui entre as partes, e dentre isso, por que eu coloquei uma DI aqui? Muitas vezes acontece de uma pessoa que estiver fazendo o lançamento dentro do entorno, lançando lá um pedido, seja ele de importação, e às vezes não consegue avançar, não consegue concluir, por conta da própria interpretação da DI. Tá? Simplesmente ele vai lá e lança, mas está inseguro, não sabe onde visualizar, não sabe fazer a conferência entre a DI e o que está lá no sistema. Então, eu trouxe aqui porque é um dos gaps aí que muitas vezes precisa ser tratado. Tá? Então, por exemplo, uma DI, ele tem na capa da DI ou na primeira página da DI alguns valores, alguns dados como esses, tá? Valores não, dados como esses aí que são apresentados. Ele vai trazer o nome do importador, né? A pessoa que está exportando, vai trazer aqui dados como peso dos produtos, peso bruto, peso líquido, quantidade de produtos que estão sendo importados, a embalagem. Então, todos esses dados nós lançamos isso lá no entorno, quando vai realizar os lançamentos. Ele apresenta aqui também um resumo dos valores, tá? Resumo de frete, resumo de seguro, de VMLE, VMLD, que muitas vezes não existe, o cliente não sabe o que é isso, é VMLE. Então, eu coloquei do lado direito aqui um resumo. Então, fala, o VMLE nada mais é do que o valor da mercadoria, né? É o valor FOB que eu estou importando, somado com os acréscimos e os sistemas. Alguém falou alguma coisa? Jonathan, tem como você ajustar seu áudio? Só aumentar ele só mais um pouco? Está melhor agora? Agora sim. Beleza, show. Então, aqui, ó, o valor do VMLE, que eu estava falando, o valor da mercadoria, né, o valor FOB, mais os acréscimos e os Syscomex. E ele apresenta aqui esse total, né, na primeira página do DI. Esse valor também é a base para que a gente faça a conferência quando eu realizo o lançamento lá no módulo 3010. Também o valor do VMLD, que ele também vai servir com base para a gente fazer a conferência. Ele traz aqui, ó, VMLD nada mais é do que o valor do VMLE, o valor antecedente, somado do frete e somado do seguro. Então, são esses caras que ele apresenta aqui para a gente, tá? Então, eu faço o lançamento da DI no sistema e eu posso muito bem simplesmente já pegar o valor do VMLD aqui, ó, ver se ele está fechando com o que foi lançado no pedido. Se o valor do VMLD fechou, automaticamente eu já interpreto que todos os pedidos, os produtos que eu lancei dentro do processo de importação, ele já está correto. Tá? A minha nota já vai apresentar no valor já correto também. E logo abaixo aqui, ele me apresenta os tributos, o resumo também dos tributos. Então, imposto de importação,
o IPI, PIS, COFINS, enfim, tá? Lembrando que isso aqui é somente um exemplo. Ele traz também moeda, né, o dólar. Eu coloquei aqui do lado direito, olha só, se houver duas moedas, sempre deverá ser considerada moeda informada para cálculo da VUCV. O que é isso? Acontece muitas vezes na DI, ele apresentar aqui não somente a moeda dólar, muitas vezes vem dólar, vem euro, depois vem dólar de novo, enfim. E aí também gera a dúvida de qual taxa de câmbio ser utilizada. Então, a gente sempre vai utilizar a taxa de câmbio que tiver informado lá na página do produto. Né? Na página que tiver informada a descrição do produto, quebrada da adição, lá vai informar a moeda. Então, a gente vai utilizar a base dessa moeda que vai estar relacionada lá dentro. Esses valores que eu coloquei aqui, só um exemplo só de uma taxa, uma conversão que eu fiz manual aqui. Tá? Ainda sobre DI, tem a segunda parte da DI. Essa segunda parte da DI são os dados complementares. Aqui são dados assim, bem relevantes, que o despachante ele informa. Tá? E o que tem composto, tá, nessa parte de dados complementares? Está composto também, dentre tantas informações, a taxa de câmbio, é lá que eu vejo qual que é o valor da cotação, o próprio detalhamento da adição, tá? Então, por exemplo, pode ser que eu estou importando alguns produtos, e esses produtos, ele está quebrado em dois NCMs. Então, um NCM, ele tem um desenho, uma figura tributária, e o outro NCM, ele já também tem outro desenho de figura tributária. Então, são quebrados aqui em duas adições. E aí, essa parte de dados complementares, ele vai trazer um resumo, um detalhamento sobre essas adições, sobre essas figuras tributárias de cada NCM, que são diferentes. Isso é importantíssimo. Despesas aduaneiras também que vai estar trazendo. Muitas vezes, aí tem o valor de capatazia, o valor de acréscimo, o valor de AFRM, dentre outros valores. Tá? Então, costuma vir dentro, na segunda parte aqui da DI. Não tem um padrão, cada despachante, praticamente cada empresa faz de um jeito, mas aqui costuma estar informado esses detalhamentos e a gente vai pegar esses dados, vai importar, vai lançar aí dentro do Intor. Da mesma forma também, muitas vezes vem o detalhamento do ICMS aqui, uma alíquota, se tem redução, se não tem, tá? Então, ele vai apresentar. E também ainda, por fim, falando sobre a questão da DI, ela tem aqui a terceira página, nesse caso meu aqui, de exemplo, tá? A parte onde vai ficar compostos os dados da mercadoria. Então, eu coloquei aqui, ó, descrição detalhada da mercadoria, vai estar aqui, vai trazer o nome da mercadoria, a quantidade que eu estou importando, essa quantidade eu vou informar no meio do pedido, o VUCV, que é o valor, tá? E a moeda aqui do lado, ó. Então, essa moeda que eu vou utilizar para servir como base para realizar, informar a moeda, a cotação no Intor. Ele apresenta também o peso por adição, ele traz quebrado por adição, por exemplo, aqui, ó, adição está meio que 00/00, esse aqui seria o número da DI, a declaração seria o número da DI, esse /001 seria a representatividade dessa adição aqui dentro, tá bom? E o número da LI, quando houver, enfim, ele vai trazer os dados aqui referente à mercadoria, o próprio NCM da mercadoria aqui, e abaixo também dos produtos, ele sempre também vai trazer os impostos que vão estar aplicados dentro referente a esses produtos daquela adição. Então, eu tenho aqui imposto de importação, vai trazer o percentual dele, o IPI também, o PIS e o COFINS também, e essas informações eu vou lançar direto lá no pedido do Intor. Tá? Então, referente a DI, é importante nós termos esses conhecimentos. E a gente parte para outro assunto aqui, que é a respeito de parâmetros do Intor. Eu não estou apresentando todos os parâmetros que têm impacto no processo de importação, mas alguns que são importantes, tá? Dentre todos, mas alguns que são um pouco mais relevantes, como por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o primeiro parâmetro aqui, ó, 2933, que é calcular a base de PIS e COFINS somente com valor aduaneiro. Muitas vezes acontece desse parâmetro estar marcado como não, e o PIS e COFINS ele não soma, o valor das despesas aduaneiras, ele não
não vem somando na base do PIS e COFINS. E aí ocorre também da DI não fechar, não bater, e o cliente acaba abrindo suporte por conta do ticket por conta disso. Então, tem que averiguar esse parâmetro. Um outro parâmetro também é esse 2376, estoque em trânsito na entrada de importação. Esse parâmetro ele funciona da seguinte forma. Vou sair de importação, eu faço, no primeiro momento, uma nota para eu conseguir liberar a mercadoria do porto, para tirar essa mercadoria do porto, vamos falar assim, para nacionalizar, melhor dizendo. Esse processo de nacionalização, eu gero essa nota no monitor aqui, eu vou mostrar, e com isso, ele vai gerar para a gente uma nota tipo N, a nota mãe, a nota principal. Então, essa nota, na teoria, não é bacana, não é interessante eu já atualizar o meu custo, nesse momento, porque eu simplesmente estou fazendo uma nota para eu nacionalizar a mercadoria. E o produto físico ainda está lá no porto. Quando esse produto físico chegar na empresa, que eu novamente vou pegar, eu vou dizer que, olha, o produto físico chegou, eu vou conferir. Se tiver algum outro tipo de despesa, de taxa, de pedágio, seja o que for, eu vou lançar lá na rotina. E aí, nesse momento, é que eu vou atualizar o custo. Então, a gente orienta, sempre está marcado aqui para atualizar importação do tipo I, que ele vai pegar esse segundo momento. E quando ele está marcado nesse tipo I aí, nesse segundo momento, o que ele faz? Quando eu emito a nota principal, a nota tipo N, o sistema ele vai pegar essa quantidade que eu fiz de entrada, ele vai jogar num campo, se eu for visualizar lá na 1118, é o campo de quantidade, estoque em trânsito, algo do tipo, estoque em trânsito. E aí eu consigo monitorar por lá. E quando eu faço esse segundo momento, que é quando eu digo que o físico chegou na empresa, e aí ele tira desse estoque em trânsito e ele coloca lá como bloqueado, e o processo normal do entorno. Eu vou fazer lá a conferência para liberar, posso criar bônus, aí vai. O outro parâmetro aqui que eu coloquei, que também que eu vou colocar esse parâmetro aqui, 2403, tipo de tributação de entrada de importação. Muitas vezes não é visualizado esse parâmetro, tá? E o cliente começa a usar o modo de importação e vai pesquisar os produtos não apresentam para ele lá no pedido. E muitas vezes é porque esse parâmetro não está definido. Por mais que na empresa já está definido que eu trabalho por NCM, que eu trabalho por produto, para produtos nacionais, eu tenho esse parâmetro específico para os itens de importação. Também aqui eu também preciso dizer se eu trabalho por NCM ou por produto, tá? Meu tipo de tributação da empresa. Tem um parâmetro 2488 e o 2654, eles caminham juntos, onde que eu falo, se eu for trabalhar com controle de embarque, eu vou falar aqui, 2488, eu vou dizer que não vou fechar o controle de embarque automaticamente, e o 2654 eu vou dizer que eu vou utilizar sim o controle de embarque. E aí ele vai habilitar o processo para eu fazer o controle de embarque dentro do processo de importação. E também tem aqui, o parâmetro 2475, onde eu preciso informar uma conta de caixa banco. 2477, informar também um histórico padrão, para quando eu for trabalhar com o controle de embarque, ele me apresentar esses valores. E, por fim, tem lá também, incluir 26 e 22, incluir PIS e COFINS do valor de outra despesa na DANF. Muitas vezes eu gero a nota de importação, e quando eu imprimo a DANF, o valor de PIS e COFINS não está lá no campo de outras na DANF. Aí, às vezes, acontece do cliente precisar cancelar e fazer de novo por conta desse parâmetro aqui. Tá? Então, são alguns parâmetros 132 que são relevantes e que necessitam aí da nossa análise. Trazendo aqui para a rotina 202, ainda parte dessa questão de parâmetros, tem o fornecedor, por ser um fornecedor de fora do país, ele tem algumas particularidades. Como, por exemplo, CNPJ, ele não vai existir CNPJ, então esse campo ele deve estar preenchido com a sequência de 14 zeros. Opa, deixa eu voltar. 14 zeros, então você está 14 zeros lá. A UF tem que ser uma UF de exterior, uma UF X.
ainda dentro do cadastro de fornecedor, 202. O campo revenda tem que estar marcado que é um exportador. O tipo de fornecedor também eu tenho que visualizar, se é um tipo de fornecedor despachante, se não é, e lá eu vou colocar essa informação. A mesma coisa que fornecedor de serviço de importação. E o CEP. O CEP também, como é de fora do país, eu preciso também colocar uma sequência de 8 zeros lá. Muitas vezes o cliente esquece de colocar o CEP, fazer essa parametrização, e na hora que ele emite a nota fiscal, ela dá rejeição. Aí a pessoa tem que tratar. Tá? Então, esses parâmetros são importantes. E ainda sobre o fornecedor, tem esses dois parâmetros aqui, ó, lá na 202, tá? No grupo lá de 5 parâmetros de tributação, um IPI aqui, ó, utiliza frete FOB para cálculo de IPI, tem que estar marcado como sim, para somar o IPI lá no frete FOB. E aqui a parte de ICMS, considera frete para cálculo de ICMS, também tem que estar marcado sim. Se não me engano, por padrão, a 202, ele vem marcado esse campo como não. E aí você digitado também o pedido, e o valor no fecha do ICMS, no fecha, quando vai ver é por conta desse parâmetro aqui que está marcado como não. Ele tem que estar sim. E a gente orienta também habilitar o número de casas decimais aqui para cálculo da redução de base do ICMS, deixar marcado como 6 casas decimais. Então, essa é sobre tributação ou parâmetros que impactam no processo de importação, tá? E a gente chega aqui na parte da tributação. Eu coloquei aqui a tela, visualizando lá a rotina 212, tá? Então, a primeira coisa na tributação que eu preciso ter desenhado, que eu preciso visualizar, se eu abrir a 212, eu vou lá na manutenção de figura tributária. Primeiro ponto é isso aí, para quem? Lá eu vou fazer o desenho da minha figura, eu vou sentar com o contador, ou seja, quem for responsável da área fiscal, e lá ele vai me auxiliar, ou lá ele vai fazer, vai sentar e vai informar lá qual que é o CFP de importação, se tiver ICMS, vai acreditar ICMS no VAD, PIS e COFINS. Então, toda a parte, todo o desenho de tributação, no primeiro momento, tem que ser feita a parte da manutenção da figura tributária. Tá? Fiz lá o desenho da figura tributária, e ainda na rotina 212, depois eu vou vir aqui, ó, em tributação por figura tributária para entrada de importação. Então, ele tem parte, ele tem uma de figura de NCM, que é para produtos nacionais, mas essa está ligada ao processo de importação. E quando eu acesso essa tela, ele vai me apresentar aqui embaixo, aqui, ó, nessa tributação por figura tributária, para entrada de importação, ele vai me trazer essa tela aqui, ó, cadastro de figura tributária para importação. Aqui eu vou informar, eu vou dizer para o destino, eu vou informar qual que é a minha figura tributária, que no primeiro momento tem que ser feito esse desenho. E aqui eu vou falar qual que é o código do meu porto, tá? O porto aqui que a mercadoria vai chegar. Então, no processo de importação, o porto ele é vinculado também na parametrização da tributação. E muitas vezes a falta desse porto aqui, ele reflete também quando eu for procurar um produto. Lá na 3010, no pedido que eu lançar, esse produto não vai aparecer. Por eu ter lançado lá um porto errado, eu falo errado diferente do que está configurado aqui na tributação. A tributação pode estar toda certa, vinculada ao fornecedor correto, ao tipo de fornecedor correto. Porém, se o porto for diferente ao que eu lançar lá, o produto já não vai apresentar na 3010. Tá? E eu não coloquei aqui, mas assim, conceito do entorno. Se eu tenho uma tributação de entrada, automaticamente eu já preciso fazer o desenho dela também para a tributação de saída. Aí eu posso usar a 574, a 271. Tá bom? Então, sobre tributação, esse desenho. E eu coloquei aqui, ó, rotinas envolvendo no processo. Então, antes da gente entrar literalmente na rotina 3010, nós falamos aqui sobre algumas receitas, algumas parametrizações da 132, tributação, mas quais são as rotinas vinculadas, quais são as rotinas antecedentes ao processo de importação? Então, essas rotinas são, a primeira, 533, eu vou cadastrar o estado, para mim falar que o estado que eu estou importando é um estado exportador, então vou colocar, definir como X.
Depois da 577, vou cadastrar a cidade, estou importando lá na China, vou cadastrar a cidade que eu estou importando da China, e eu vou vincular essa UF EX que eu cadastrei lá atrás. Depois a rotina 202, como nós já falamos. A rotina 203, eu tenho que dizer que o produto ele é fornecedor externo, tá? Ou externo, né? É importado. Depois eu passo para as rotinas do próprio módulo, na rotina 3010, então 3011 eu cadastro as vias de transportes. Se eu vou lá, eu vou cadastrar se é marítimo, aéreo, e aí vai. Rotina 3012, vou cadastrar os portos, né? Porto de origem, porto de chegada. E esse canal de porto, atualmente, ele tem impacto também. Ele deve ser bem preenchido, porque ele tem impacto lá, ele pode gerar rejeição em nota fiscal quando for transmitida. A rotina 3014, cadastrar a despesa de importação. Se eu uso o controle de embarque, eu preciso dessa rotina. Tá? Se eu não uso o controle de embarque, não tem necessidade de a gente passar por ela. Mas amanhã eu tenho um webinar com o Rodrigo, ele vai detalhar bem a respeito dessa rotina 3014. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, não. Mas aqui a gente vai cadastrar a despesa de importação até chegar no momento da rotina 3010, e lá a gente vai fazer todo o processo de importação. E a gente chega nela. Rotina 3010. Então, aqui eu consigo realizar pedido. Então, para qualquer tipo de importação que eu for fazer no sistema, eu necessito fazer um pedido. Eu não posso, simplesmente eu quero lançar uma nota, pegar a nota e já ir lá no momento, na tela de lançar a nota já para esse lançamento. Eu preciso fazer um pedido antecedente a essa nota. Eu só consigo ir direto na nota se eu for fazer importação do XML da DI. Tá? Então, eu posso muito bem, eu não tenho necessidade de fazer o pedido, mas eu quero importar o XML da DI. Então, eu já vou lá, eu salto essa etapa de fazer pedido e eu vou direto lá nesse momento 3 e já faço a importação do XML, mas eu preciso ter XML da DI em mãos. Tá? Mas na rotina 3010 eu faço o pedido, eu posso gerar o controle de embarque. O controle de embarque, lembrando, se eu for trabalhar com ele, é o parâmetro que nós vimos, é um 32, se não, ele vai ficar engessado. 3, gerenciar a importação. E 4, rateio de despesas. Tá? Aqui na própria rotina 3010, aqui embaixo, ele tem esse botão aqui, parâmetros. Então, aqui ele traz um resumo de todos os parâmetros que estão vinculados ao processo de importação. Tá? Então, se eu quiser enxergar os parâmetros que tem vinculado à rotina 3010, se eu clicar aqui, ele vai me fazer uma lista de parâmetros lá da 132 ou do cadastro de fornecedor, se não me engano. Ele vai listar aí para a gente visualizar e fazer nas conferências. Tá? Imaginando que eu vou fazer um lançamento do pedido, ele fala aqui, ó, 3010, gerenciar a importação, pedido master. Então, eu posso muito bem, para eu começar um pedido, eu vou clicar no botão novo, tá? E eu clicando no botão novo, ele vai me apresentar a próxima tela, para eu preencher os dados. Eu tenho aqui também, nessa parte superior, são campos de filtros. Muitas vezes, quando o cliente está começando a usar com importação, ele começa a digitar aqui, achando que ele está lançando um pedido, mas na realidade, aqui nessa parte superior, é um campo de pesquisa, de busca, e dele retornar toda a movimentação de notas que foram feitas lá atrás. Aqui ainda eu posso cancelar um pedido, caso eu tenha digitado um pedido agora, e aí eu seleciono esse pedido aqui, clico para cancelar caso eu queira, ou eu posso imprimir o pedido aqui. Eu tenho esse botão importar. O que é esse botão importar aqui? Muitas vezes acontece da pessoa, ela tá fora do país, e lá ela está fazendo a cotação, está fazendo as compras do produto que ela vai importar. E lá ela lança isso em planilha. Então, eu posso pegar essa planilha dos produtos que foram informados e clicar nesse botão importar essa planilha. E essa planilha com esses produtos, ele vai gerar para mim um pedido e eu não vou ter necessidade de digitar esses produtos aqui. Simplesmente eu vou criar, vou cadastrar, vou informar quem que é o fornecedor, esses detalhes, mas os itens, eles já vão já carregar conforme essa planilha que eu cliquei aqui para importar. Tá? Avançando. Então, imaginando que eu, começando um novo pedido, cliquei em novo, eu preciso digitar essas informações. Então, filial, número de negociação,
Se eu tiver a DI, eu já informo a DI em mãos, caso contrário, depois que a DI chegar, eu posso alimentar essa informação. Eu informo aqui o fornecedor que eu estou importando, a via de transporte que foi cadastrado. Ele vai carregar algumas informações que já vêm vinculadas ao cadastro fornecedor, tá? Mas vamos lá para o que é mais importante aqui. Essa parte aqui do Incoterm, tá? Então, eu vou lá na DI, eu vou ver qual que é o Incoterm e eu vou lançar aqui. Porque muitas vezes acontece do cliente não tem conhecimento, ele vem aqui e lança um que ele achar melhor, por bem. E aí o valor da DI não vai bater, tá? Muitas vezes esse Incoterm aqui, o sistema, ele pode alterar os cálculos dos valores totais conforme esse campo preenchido, tá? Então, o FOB, ele reconhece que ele tem que somar frete, tem que somar seguro, tem que somar capatazia. Se eu colocar o CFR, ele já reconhece que eu não preciso somar o seguro, e aí vai. Então, isso tem impacto aqui no meu lançamento, até quando eu for conferir os valores e o fechamento para gerar minha nota. Eu posso muito bem também clicar nesse botão aqui, ó, cadastrar, cotação 531, para quê? Para eu ir lá, já cadastrar a cotação aqui, eu vejo qual que é a cotação do dólar, eu já venho aqui, cadastro a cotação e depois eu só lanço ela aqui. Não tem necessidade de eu ficar saindo da rotina e fechando ela. A próxima tela aqui, eu trouxe só a título do que? Muitas vezes, o cliente vem aqui, ele manda pesquisar e não localiza o produto. E ele vai apresentar uma mensagem na tela falando, olha, o produto não está vinculado. Não me recordo o nome ao certo que ele traz aqui, mas ele traz uma tela meio grande, né? Dando algumas dicas para você checar, para entender por que o produto não está aparecendo. Mas o que? Se a gente seguir o que a gente falou até agora, se a minha configuração de tributação está feita para aquele ICM, para aquele fornecedor, se o produto está marcado lá, que é um produto que ele é importado, se lá na configuração da tributação, vou voltar aqui, se esse porto de chegada que eu informei aqui está lá definido no porto da tributação, se o produto ele estiver ativo, então, e se o produto ele tem também tributação de saída, praticamente a possibilidade dele aparecer aqui é alta, já evita esses erros, tá? Mas caso queira localizar, muitas vezes o produto não apareça, e para o sistema trazer uma dica melhor, o que a gente orienta? Vem aqui, coloca o código do produto, limpa os filtros aqui assim e manda pesquisar. O sistema vai trazer uma telinha e nessa tela ele vai falar o que especificamente está precisando. Aí você vê e vai fazer a correção através dessa dica que ele deu. Tá bom? Então, eu trouxe a tela mais por conta dessa orientação. Mas aqui, tem muita informação aqui dentro. Ele pode ver o giro do estoque, ele pode ver a quantidade disponível do estoque. Aqui eu seto qual filial, tá filial 1, mas vamos dizer que eu quero visualizar os dados que eu tenho da filial 2, eu altero aqui a filial 2, eu já consigo visualizar isso. Enfim, tem uma infinidade aqui de informações que a gente pode tratar nessa tela. Eu não vou me prender, senão a gente vai demorar bastante. Na tela de produto, imaginando que eu cliquei 2 vezes, ele vai me trazer essa tela aqui. Para quê? Para eu informar a quantidade do produto, conforme está na DI, e eu vou informar também o valor desse produto, conforme está na DI. E também, eu tenho que checar a questão do peso, coisa que eu ainda não comentei. Lá no cadastro de produto, é importante a gente manter os pesos atualizados, porque aí ele vai carregar aqui o valor já do peso corretamente. Eu posso aplicar o rateio por peso da despesa, caso haja necessidade. Mas o campo é aberto também, se eu quiser digitar o peso aqui, direto aqui nesse campo, o sistema permite. Mas o que eu quero trazer aqui referente a esse campo de importante? Muitas vezes o cliente bate o olho aqui, ele não consegue interpretar, ele não consegue entender as informações que estão listadas aqui. E se apresentar qualquer divergência, qualquer erro no cálculo total, no custo que for, muitas vezes o cliente não consegue fazer essa análise e abre ticket. Mas às vezes é só abrir aqui e ele mesmo fazer essa análise. Mas vamos lá. Primeira coisa, lá na DI, quando eu for fazer o lançamento aqui, eu só vou digitar os impostos que vão incidir sobre o produto. Eu não vou lançar no primeiro momento. Eu não vou lançar frete, eu não vou lançar seguro, não vou lançar despesas baneiras aqui nesse momento.
nessa tela de produto eu só lanço os impostos incidentes sobre o produto. Depois, quando eu confirmar essa tela, ele vai me levar para uma outra tela, e lá nessa outra tela vai ter um botão para eu fazer um rateio das despesas. Nesse botão rateio das despesas que eu vou clicar, lá que eu vou informar o valor em moeda local, moeda real já, né? O valor que eu tenho de frete, o valor que eu tenho de seguro, o valor que eu tenho de capatazia, o valor que eu tenho de AFRM, enfim, lá eu vou fazer o lançamento dessas despesas e, por fim, eu vou clicar no botão aplicar rateio. Daí o sistema automaticamente ele vai aplicar, vai pegar essas informações, vai efetuar o rateio e ele vai apresentar para mim igual está trazendo aqui na tela. Então, na tela eu tenho o valor de frete, o valor seguro aqui, mas é porque eu fiz um rateio, né, posterior, depois ele já fez essa aplicação do rateio aqui nos itens, tá? Mas vamos lá. A partir de interpretação aqui dessa tela, né, na tela de produtos. No primeiro momento, eu tenho aqui, ó, a coluna do valor estrangeiro e depois a coluna do valor da moeda local, moeda em real. Então, eu lanço o valor da VUCV, que é o que está na DI, e esse valor, ele pega aqui a minha cotação, já multiplica por ela e já vai me trazer aqui o valor em real, tá? 3,9146. E aqui é o valor da quantidade que eu estou comprando. E o que ele vai fazer? Depois que eu fiz o rateio, ele vai me trazer aqui o valor do meu frete, né? Vou pegar aqui essa coluna do valor em real, tá? O do frete, 1,12, o valor do seguro, 0,38, eu não tenho capatazia nem acréscimo, ele traz aqui o valor do meu VMND, que é o valor total aqui, que ele pega o valor do VUCV, o valor da mercadoria, mais a despesa, e chega no valor do VMND. Esse valor aqui é base para o quê? Para eu aplicar os impostos do IPI, do II, PIS e COFINS, e aí vai. Então, por exemplo, eu falei que eu tenho 14% aqui de imposto de importação, de I. Aí o que ele pegou? Ele pegou a base, né, 5,41, que é o valor do VMLD, aplicou os 14% e chegou no valor unitário, tá? É importante falar que toda essa informação aqui é referente ao valor unitário. Ele pegou o valor unitário de 0,75. Eu não tenho IPI suspenso, e eu falei que eu tenho IPI. Então, o IPI, você vê que a base aqui é 6,17. 6,17. Essa é porque o IPI, o que ele faz? Ele pega o 541 mais o imposto de importação e esse somatório dos dois, que é base para o IPI. Aí ele chega, aplica aqui o percentual e chega no valor. Depois eu tenho PIS, 2,10 e 9,65. A mesma coisa, ele vai pegar aqui o valor do MND, vai aplicar o PIS, vai aplicar o 9,65, vai chegar nos valores. Daí eu tenho aqui o Siscomex, ele também me trouxe aqui o valor Siscomex, enfim. E por fim, aí, de todos esses valores, aqui do lado direito, aqui, ó, eu tenho o valor do ICMS. Onde é que ele achou esse valor do ICMS aqui, ó? O valor do ICMS, ele está aqui, cálculo do ICMS. Eu estou falando que a minha base, ou minha alíquota, quer dizer, é de 12%. Então, ele pegou, né, os 12%, ele pegou esse valor, o somatório, né, da PMLD, somou aqui o imposto de importação, o II, o PIS, o COFINS, ele pegou todos esses valores, somou, e aí depois ele faz uma outra continha interna, e aí ele aplica os 12%, ele chega na base de cálculo do ICMS aqui, ó. Ele chegou nessa base de cálculo do ICMS, e ele aplica os 12% sobre essa base, chega no valor de 0,98. Então, o que eu tenho valor unitário de ICMS, ele vai estar aqui. Tá? E logo abaixo ele traz o peso da mercadoria. Esse peso da mercadoria aqui, né, é o mesmo da base de cálculo do ICMS. Se não me engano, a conta para ele chegar na base, ele vai pegar o somatório disso e ele vai pegar aqui... depois eu posso pegar a conta direitinho, de cabeça não vou me lembrar, não. Se eu tiver aqui ST, eu vou colocar aqui o IVA, né? Mas esse IVA pode estar apresentado lá na tributação já, deve estar parametrizado na tributação. A alíquota interna, a alíquota externa, ele já vai apresentar aqui também o valor do ST, se tiver. Se tiver também ICMS antecipado aqui, que eu vou lançar, despesa fora da nota, enfim. São campos que ele vai apresentar aqui para a gente, que no final é importante eu me atentar a esse cara aqui, ó, preço da mercadoria e o custo, tá bom? Também é importante, tem a parte de parâmetros aqui, ó, custo, né, calcular custo do crédito ICMS, PIS, COFINS, IPI.
Muitas vezes o cliente ele faz o lançamento, aí de repente vai analisar o espelho da nota e vê que o custo está errado. E quando vai ver é porque não foi feito, realizado o crédito do custo, né? O ICMS, o PIS, o COFINS, enfim, não está acreditando no custo. Aí o que tem que ser feito? Tem que cancelar a operação e fazer novamente. Na verdade, tem que fazer novamente, se não tiver em tempo hábil de cancelar. Porque uma vez feito errado, as notas de importação não tem o processo de devolução, enfim. Tá? Mas aqui a gente tem que se atentar bastante a essa questão de calcular custo no crédito. Senão, seu custo vai entrar errado, se o custo ficou errado, automaticamente a sua margem, a sua precificação também vai estar errada. E também tem essa parte aqui, produto bonificado. Às vezes, receber um produto, bonificado de importação, se eu quiser fazer, eu só marcar aqui. Tá? Então, em resumo, isso aí que eu queria falar a respeito dessa interpretação aqui dentro dessa tela. Tem muita coisa para falar, mas o tempo não me permite a gente parar e mostrar aqui embaixo de cálculos e detalhes todos. Vou avançar aqui. Então, a respeito da primeira questão do pedido, informei o produto, aí ele vai me trazer a tela, eu só vou avançar e vou mandar confirmar, tá? Eu estou trazendo só alguns pontos aqui, quais são relevantes, tá? Todo o processo é importante, mas alguns pontos mais importantes que eu estou trazendo aqui para a gente conversar. Senão, vai ficar bem demorado para a gente trazer todo o módulo em si, tá? de importação. No momento 2 aqui, ó, gerenciar a importação, controle de embarque. Então, para que eu faço o controle de embarque? Né? Muitas vezes é porque eu preciso fazer um controle mais analítico. E até mesmo pensando lá na minha contabilidade, tá? Para eu conseguir enxergar esses valores separados. Eu quero ver o Siscomex, eu tenho uma conta contábil vinculada própria para o Siscomex. Então, eu vou usar o controle de embarque para que isso aconteça, tá? Eu também consigo gerar o meu financeiro antecipado da minha nota. Quando eu faço um pedido, o pedido ele não gera financeiro. E se eu quiser gerar o financeiro antes de lançar a nota, antes de nacionalizar a mercadoria, aí eu preciso também trabalhar com controle de embarque. No controle de embarque, eu trouxe aqui a tela, eu tenho aqui essas opções, né? Então, se eu clicar no botão novo, eu vou gerar um controle de embarque e eu vou vincular um pedido nesse controle de embarque. Toda essa informação que a gente lançou vai estar amarrada ao controle de embarque. Tem a parte que eu posso cancelar o controle de embarque. Eu posso anexar alguns arquivos aqui dentro do controle de embarque. Tá? Vamos dizer que eu tenho algum arquivo referente ao processo de importação. Eu quero anexar eles aqui. Eu posso vir aqui, arquivar, eu aponto ele em anexo. Eu posso trabalhar com status aqui para dizer que está em andamento, está finalizado, enfim, eu crio esses status e aqui vai apresentar. Aqui eu faço o cadastro dele, eu posso visualizar as despesas, né, que eu tenho a pagar já, posso fazer uma análise aqui de custo, eu posso imprimir, né, o próprio controle de embarque aqui dentro, ou fechar ele, tá? Travar esse controle de embarque, ou cancelar ele. Então, são opções que a gente tem aqui dentro da parte de controle de embarque, uma vez já digitado o controle de embarque. Quando eu vou fazer o lançamento do controle de embarque, eu cliquei em novo, ele vai me apresentar uma tela, nessa tela eu vou vincular o pedido, e aí aqui depois eu vou confirmar, né, os pedidos que eu lancei para me gerar o controle de embarque. Então, eu até coloquei aqui a aba, eu estou na rotina 3019, acabou que não coloquei a imagem aqui. Mas o que acontece? Quando eu confirmo, eu dou um novo aqui no controle de embarque, eu vou vincular o pedido e, se eu quiser, eu posso, vamos dizer que eu tenho 2 pedidos no mesmo fornecedor e eu quero fazer desses 2 pedidos virar um único controle de embarque. Então, o sistema vai permitir a gente fazer isso e depois gerar o financeiro para esses caras aí, tá? Então, o controle de embarque é essa questão. Eu não vou me detalhar muito sobre ele, não. Depois, para eu conseguir fazer uma análise, né, eu tenho essa rotina 3019, que é o quê? Consulta de pedido master. É uma rotina de relatório, relatório em tela, tá? Eu consigo visualizar o quê? Eu consigo visualizar os pedidos que eu lancei, amarrados ao controle de embarque que eu já trabalho. E aqui eu vejo, né, aqui embaixo, a quantidade que eu tenho pedida, eu vejo a quantidade de controle de embarque. Vamos dizer que eu fiz um pedido com uma quantidade de 1000 itens.
dos 1.000 itens, eu fiz um controle de barco de 500. Aqui ele vai falar para a gente, olha, falta 500 pendentes, já tem 1.000 que foi entregue. E fora outras questões que a gente consegue ver, consegue visualizar também as notas que foram geradas. Então, aqui essa rotina vai permitir a gente realizar uma consulta referente pedido e controle de embarque. Eu trouxe aqui, ainda sobre essa rotina 3019, eu cliquei aqui em controle de embarque, então ele traz aqui informação do pedido. Ele vai me trazer também referente às datas que eu tenho. Lá no pedido eu posso informar a data que vai chegar, a mercadoria, e dentre outras datas eu posso visualizar, eu posso gerar aqui, visualizar o quanto você paga por gerado, informação de container, que também é informado lá no controle de embarque, e as entradas, as notas fiscais que foram geradas, tá? Então aqui ele vai reportar para a gente essas informações. No processo de 3010, já partindo lá para o terceiro momento, uma coisa que é importante, precisa ter claro o conceito em nossa mente, é o quê? Esse tipo de entrada. Então, eu tenho um tipo de entrada aqui, ó, tipo N, que é a nota mãe, vamos falar assim, a nota principal. Se eu vou fazer um processo de importação, eu preciso passar pelo processo da nota principal, a nota tipo N, tá? Ainda sobre essa questão do tipo N, a nota principal, pode acontecer também que eu estou lançando uma nota. Jonathan? E o pessoal da trilha Jonathan, acaba... Oi? eu acho que cortou uns 2 segundinhos seu. Se quiser dar uma Assim, voltada. Foi coisa claro. rápida. Beleza, beleza. Então, voltando aqui, ó, o tipo de entrada. Nós precisamos entender esse tipo de entrada para a gente conseguir fazer aí tanto a nota para nacionalizar a mercadoria, tá? Mas sempre a gente vai precisar passar por essa tipo N, que é a nota mãe, é a nota principal. Sempre. Mas, igual eu estava falando, muitas vezes acontece o cliente utilizar uma trader, uma empresa terceira, para fazer todo o processo de importação, até mesmo a nacionalização da mercadoria. E a essa empresa, ela já emite já a nota e manda a nota para o cliente vir aqui e fazer o lançamento de entrada. Nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele não vai poder mais transmitir essa nota lá para a Cefaz, para a Receita, porque a empresa, né, o trader já fizeram isso, já emitiram essa nota para eles. Aí o que ele tem que fazer? Ele marca, né, tipo entrada tipo N, e nesse último campo aqui, eu gero a nota fiscal, está marcado igual assim, o cliente vem aqui e coloca isso aqui igual a não. Com essa ação, o Intor ele vai entender que ele não vai transmitir essa nota lá para a Receita Federal nem para a Cefaz. Simplesmente ele vai pegar e vai lançar essa nota aqui dentro do sistema, porque ela já foi nacionalizada lá atrás. Tá? Então, aqui dos tipos de entrada, nota N, se eu fiz o pedido, fiz o controle, e eu preciso gerar uma nota para eu nacionalizar a mercadoria, né, para eu ir lá no porto, tirar a mercadoria do porto, eu tenho que fazer a nota tipo N. A nota tipo F, nota de transporte, quando é que eu utilizo ela? Imaginando que eu já fiz a nota tipo N, tá? Depois que eu fiz a nota tipo N, vamos dizer que já foi liberada a mercadoria do porto, eu vou trazer essa mercadoria para a empresa. E essa mercadoria, ela não cabe só em um caminhão, vamos dizer assim. Ela não traz num único carregamento. Ela precisa quebrar essa carregadoria em dois caminhões para trazer para mim, 2 containers, né? E aí, a gente necessita, para ele quebrar isso, necessita fazer essa nota tipo F, nota de transporte. Aí, o que ele vai fazer? Né? Lembrando que primeiro tem que ter sido feita a nota tipo N. Ele vai quebrar as quantidades dessa nota tipo N que foi feita, a nota principal. Então, ele vai falar, olha, nessa carga, né, num caminhão vai vir X quantidades, no outro caminhão já vai vir outra quantidade. Então, ele vai quebrar, vai gerar uma nota de transporte somente a título, né, de informativo a quantidade que tem de mercadorias que aquele caminhão está transportando. Muitas vezes acontece também que eu peguei uma vez um cliente e ele foi fazer essa nota tipo FI, e aí toda vez que ele colocava, ele alterava o CFOP, né, porque não é o mesmo CFOP de tributável, né, CFOP de importação,
e colocava lá um CFP de remessa de transporte, alguma coisa assim, o valor do PIS e COFINS dele alterava o valor do custo. E aí a gente viu que necessitava criar uma exceção do PIS e COFINS para aquele determinado NCM. Então, muitas vezes, se isso acontecer com vocês, é necessário criar a exceção do NCM lá do PIS e COFINS. A tipo I aí, ó, atualizar a importação. E isso acontece, é um processo somente interno do Intor, ele não vai gerar nota, mas é onde que eu falo para o sistema que o físico chegou na empresa, o produto físico, a mercadoria física chegou na empresa, e aí eu vou atualizar isso no meu estoque. Lembrando da parametrização que nós passamos por ela lá no 132. Se a parametrização tiver marcado para eu atualizar meu estoque na tipo N, não, na própria tipo N, eu já gerar ela e já vai gerar aqui, atualizar meu custo e tudo mais. Aí depois, se chegar o físico chegar na empresa, e se eu tiver, por exemplo, um pedágio a ser pago, eu vou agregar esse valor lá, mas o meu custo já foi realizado lá atrás, e aí já vai ficar errado. Por isso que a orientação é sempre, o parâmetro está marcado nessa tipo I aqui. E aí eu só gero esse tipo aqui para ele atualizar o estoque e eu informar algum outro tipo de despesa que tiver para agregar no custo do produto. E nota tipo FI, a nota complementar. No caso, eu tenha feito a nota tipo N, por algum motivo eu preciso complementar, deixei algum valor lá errado, algo do tipo, aí eu vou complementar essa informação aqui. Eu só trouxe aqui, essa aqui é a tela, quando eu vou fazer a entrada. Então, se eu clicar no botão novo aqui, lá eu ia selecionar o tipo de entrada, seja N, seja F, como a gente acabou de falar. Mas eu trouxe a tela como cheio por conta desses botões aqui embaixo. Caso eu queira fazer o processo de importação da DI, igual eu falei lá no início, eu não preciso fazer a digitação do pedido, eu não preciso fazer a digitação do controle de embarque. Eu preciso ter o XML, né, da DI em mãos, e eu venho aqui, ó, importar DI. Eu vou clicar nesse botão, ele vai trazer para a minha tela, aí eu vou apontar onde é que está esse arquivo do XML, eu vou colocar algumas informações também, e aí eu vou fazer o deparo. Eu vou falar, olha, esse produto que está aqui na minha DI, ele vai ser esse aqui do Intor. Ele vai fazer esse relacionamento aqui do que está no XML com o que está com o código do produto do Intor. Aí, por fim, finaliza, conclui, né? Ele vira uma pré-entrada, depois carrega a pré-entrada e faz o processo da nota aqui do tipo N. Tá? Por isso que eu trouxe essa tela mais para a gente visualizar esses botões aqui. Posterior, eu fiz uma nota, né, onde é que eu mensuro, onde é que eu visualizo se a nota ficou correta, se os meus custos estão corretos, tudo na rotina 3015, tá? Então, o que a gente orienta? Fez a nota, fez o processo de importação, fez a nota, pega imprime aí o espelho da nota, né, vai na rotina 3015, imprime ela, apresenta para o contador, apresenta lá para a área fiscal, principalmente quando for começar a utilizar o modo de importação. Para quê? Para que o pessoal já validar para ver se o custo está correto, para ver se a entrada ficou correta, para ver se está acreditando já de todos os impostos, se não está, né? Porque se foi feito, né, e passou do prazo de cancelar, já não tem mais como fazer o processo de devolução, porque não faz devolução para um fornecedor que é de fora do país, tá? Então, é necessário ter esse cuidado e nessa rotina é aí que a gente faz acompanhamento, faz análise do custo para ver se o valor da minha entrada está correto, se o valor do meu contábil também está correto, enfim. Tá bom? Eu coloquei a rotina 3007, que é a rotina que eu cancelo. Eu fiz o processo de importação, eu fiz a nota tipo N, depois eu fiz a nota tipo F, depois eu fiz a tipo I, e aí eu vi que está errado, está tudo errado. Eu venho nessa rotina, eu cancelo tudo aí. Eu vou seguir, né, a ordem, de trás para frente. Então, se eu quero cancelar a nota principal, que é tipo N, mas eu já fiz a tipo I, eu tenho que cancelar a primeira tipo I, depois a tipo F, depois para chegar na tipo N. Eu não consigo lá de cara já cancelar a tipo N, porque ela tem algumas dependências. Então, eu preciso cancelar essas dependências aqui dentro dessa rotina 3007, e ela, é importante lembrar que ela segue
o conceito de cancelamento normal mesmo, do prazo lá, se não me engano, o prazo de cancelamento, não sei se é 24 horas, se não me engano, já tem um tempinho que eu não mexo com isso, mas aí ele segue o prazo de cancelamento de nota normal. Chega na parte aqui de nota complementar, eu abri ela porque não é bastante usual, mas vira e mexe, às vezes, quando o cliente vai fazer, ele tem dúvidas, né, de como fazer o processo de nota complementar. E é bastante simples. Então, por exemplo, eu vou fazer a nota complementar, eu vou lá no terceiro momento, né, na 3010, coloco no 3, e aqui, ó, tipo de entrada, eu vou falar, tipo P, nota complementar. Automaticamente, eu necessito vincular a nota principal, né, que é a nota mãe, a nota tipo N, e aí ele vai carregar para mim os itens que tem na nota. Eu vou clicar sobre o item, né, que eu quero complementar, enfim, a informação é feita por item, e no item ele vai trazer esse campo tudo aberto. E aí eu vou informar o que eu vou complementar. Nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, eu falei que eu vou informar aqui, ó, eu estava complementando o valor do ICMS. Então, eu só coloquei o valor do ICMS, eu clicar em informar, em confirmar, depois eu gravar lá a rotina, pronto. Eu ia transmitir para a Receita Federal novamente essa fase, né, a nota, e já foi feito o processo de complementar. Lembrando que essa tela de produto é sempre unitário. Tá? Eu não vou colocar o valor cheio que eu quero complementar aqui, mas eu tenho que complementar R$700 aí de ICMS que eu errei. Então, eu tenho que quebrar esses 700 no valor unitário, e aqui eu vou trazer esse valor unitário aí. E aí eu também tenho essa rotina aqui, ó, 3004. É uma rotina que ela não é muito usual também, mas ela é muito importante. Ela trabalha em conjunto com a rotina 237, que é a rotina aí onde que eu simulo até uma precificação, tá? Então, a finalidade dessa rotina é de auxiliar as empresas na simulação da sua precificação referente ao processo de importação. Eu quero fazer uma simulação de quanto vai ficar o meu preço de venda para um produto que eu importo. Eu posso colocar uma devida cotação aqui, essa rotina vai permitir a gente fazer isso. Nada mais é do que uma simulação da margem, né, ideal do lucro para produtos importados, essa rotina. Então, eu consigo trabalhar com ela para eu simular, para eu visualizar, né, alguns valores, alguma margem que eu quero aí ter na empresa. Então, para eu trabalhar com ela, eu necessito informar aqui o fornecedor, eu necessito informar o país de origem, eu necessito informar o porto de chegada, e nessa outra aba aqui, parâmetros de cotação, eu preciso informar a cotação também. Com base nisso, eu clicar em pesquisar, ele vai me retornar os produtos. Eu vou selecionar o produto, e aí eu vou clicar aqui, ó, em precificar. Quando eu clicar em precificar, ele vai trazer para mim essa tela aqui, ó. E é nessa tela que eu vou fazer, né, todos os lançamentos, a fim de que o sistema me apresente aqui a simulação, tá? A simulação do preço aí que eu possa chegar. Então, ele me carrega aqui conforme a movimentação que eu já fiz. Então, tem aqui o valor, né, da mercadoria, né, R$3,91. Eu tenho frete, enfim. Se eu quisesse pegar aqui e alterar o valor, se eu quisesse agregar aqui no ICMS, colocar o valor que eu quisesse, ou se eu quisesse vir aqui direto em precificação, a minha margem aqui no meu CMV estadual está 10,65. Vamos dizer que meu CMV não vai ser 10,65, vai ser 18. Eu colocaria aqui o CMV 18, né, o CMV federal, que seria PIS e COFINS. Eu colocaria aqui também a alíquota do PIS e COFINS. E aí ele me apresenta aqui a margem, né, eu poderia alterar aqui a margem, até que ele chegue para mim no preço sugerido. Tá? Então, a gente consegue fazer essa análise aqui. Tem os parâmetros também de custo, né, se ele vai calcular custo de crédito. E eu aplicaria o preço futuro, né, e aplicar na venda externa. Aí segue o mesmo conceito do entorno, essa questão de precificação. Eu coloquei aqui também, eu voltando na tela inicial, quando a gente acessa a rotina, esse botão aqui, ó, aplicar preço sugerido. Quando a gente clica eu seleciono um produto, né, e clica nesse botão, aplicar preço sugerido, ele vai me apresentar essas opções aqui, ó, para eu aplicar preço para a venda externa. É similar a 201, tá? Aplicar preço sugerido, ele vai me permitir visualizar detalhes do produto.
ele vai me permitir visualizar as últimas entradas que eu tive desse produto, os pedidos que eu tenho pendentes, né, de compra, a posição de estoque, enfim. Ele vai me reportar aqui alguns dados referentes a esse produto que eu estou fazendo simulação aqui da minha precificação, tá? Para eu conseguir uma margem, né, em que se torne estratégica perante aí, a questões comerciais, em questões de concorrência mesmo daquele determinado produto. Tá? Então, sobre essa rotina, é isso. E eu finalizo aqui essa parte de lançamento, né, de importação. Agradeço a vocês aí que estiveram até agora. E acho que era isso que eu queria. Eu tentei dar uma sintetizada ao máximo para apresentar a vocês referente ao que a gente tem aqui no processo de importação no entorno Rotina 3010. Muito obrigado e a paciência de todos e a presença também. Jonathan, Oi? até o momento nós não tivemos perguntas. Ok. Pessoal, se vocês quiserem, tá enviando dúvida, alguma pergunta referente a esse processo que o Jonas mostrou no chat, nós deixaremos aberto por 5 minutos e ele estará respondendo. Referente à gravação desse vídeo, o mesmo vai estar disponível dentro de 5 dias lá no canal do YouTube Top Soluções, tá? Nós mandaremos para a lista dos inscritos e os participantes a gravação, mas o mesmo estará também disponível lá no portal, né, no YouTube, no Top Soluções, daqui a 5 dias. Opa. Jonathan, desculpa. E nós temos uma pergunta. Quando temos mais de um pagamento antecipado ao fornecedor, como faz esse controle? Exemplo, pago 30% antes e 70% depois. Como faço esse controle? Beleza, olha só. Esse controle de antecipação, ele vai estar... eu vou dar uma explicada aqui, mas ele até vai entrar dentro do assunto que amanhã o Rodrigo vai explanar, tá? Mas deixa eu jogar aqui uma dentro aqui sobre isso. Eu fiz antecipação, na teoria eu posso fazer antecipação lá na 746, né? Eu faço a antecipação na 746 e seja dentro dos percentuais. Daí, quando eu for trabalhar aqui no monitor, na verdade eu faço o pedido, a gente precisa trabalhar com o controle de embarque para isso, a gente orienta realizar o controle de embarque lá no final do pedido, ele vai estar lá, olha, se eu quero fechar em à vista, se eu quero fechar a prazo, se eu quero fechar aquele pedido antecipado. O ideal é marcar, por mais que eu fiz um pagamento antecipado, a gente marcar lá a prazo, coloca 100% a prazo, tá bom? Por que gerar prazo? Porque o sistema, no final, ele vai gerar alguns títulos, esses títulos vão apresentar lá na 750, lá no financeiro, e aí, com isso, o que ele vai fazer? Lá no processo do financeiro, ele vai conseguir pegar o adiantamento que foi feito, né, seja de 50, de 60, o que for, ele vai pegar esse adiantamento que foi feito e ele vai vincular, ele vai compensar isso com esse título que foi gerado a prazo. Então, eu fiz um processo de importação lá no 3010, por mais que eu paguei antecipado, mas eu falo que eu fiz isso 100% a prazo. E aí, depois eu consigo compensar isso lá no financeiro. Tá? Então, não sei se eu respondi a questão, mas é assim que ele vai comportar. Porém, até amanhã, até fica aí o pessoal que está assistindo, quem fez essa pergunta também, amanhã vai ser explanado essa questão do financeiro e também contábil vinculado a esse processo de importação. Então, o Rodrigo Domiciano ele vai falar sobre, com certeza, ele vai tratar sobre essa situação também. Tá? E pode ter também, às vezes eu faço adiantamento para um fornecedor e também faço adiantamento para despachante, como é que eu
eu mato esses mesmos adiantamentos que eu fiz, seja para um fornecedor, de importador ou para o despachante, dentro do processo financeiro, né? Então, tem essa questão também, que o Vigo ele vai explicar isso amanhã para vocês, tá dentro do conteúdo dele. Jonatas, tem outra. Minha dúvida é quando há despesas para incluir quando a nota é finalizada. Como que eu faço para incluir no processo, mas essa antecipação não dá para fazer na 3010? Repete novamente, por favor, a pergunta. Minha dúvida é, quando há despesa para incluir, quando a nota é finalizada, como eu faço para incluir no processo? Mas essa antecipação não dá para fazer na 3010? Assim, até onde que eu entendi o seguinte, foi feita a nota, né? Gerou a nota, e aí depois que gerou a nota, tem algumas notinhas, algumas despesas a serem lançadas para agregar no custo, né, no custo do produto. A única forma de fazer isso é o seguinte, eu fiz a nota tipo N, a nota principal. A nota tipo N principal transmitida para a Receita Federal, e aí eu vou utilizar a nota tipo I, na nota tipo I que eu vou ter que lançar essas informações, essas outras despesas. E é lá, aí entra a questão da importância do parâmetro para marcar na 132, para ele atualizar o custo direto na tipo I, não na tipo N, porque aí eu lanço essas outras despesas que eu tive, né, no final do processo, seja nota de despachante, seja alguma nota de serviço, seja pedágio, seja o que for. Eu vou lançar lá para agregar no custo, e quando eu atualizar tipo I, ele vai somar isso no custo e vai finalizar no processo. Mas, se o cliente ele já faz a nota tipo M, faz a nota tipo I, e depois chegou alguma outra despesa, ele precisa lançar isso, aí o módulo Intorno não permite, não. Tá? Tem só mais um e a gente finaliza. Okay. O sistema vai entender que terei dois custos, aspa, 01 ou 1, né, com a taxa de dólar pago ao fornecedor, mais a taxa de dólar do desembaraço da DI. Mesmo gerando controle de embarque, onde é gerada a conta a pagar, deve ser adicionada as outras despesas posteriores na nota tipo 1. Não terá duplicidade? Deixa eu ver aqui. Ela colocou mais coisa. Parece que ela está perguntando dois processos. Vamos lá de novo. Sobre os lançamentos de despesa, que são lançados na DI. Desculpa. O sistema vai entender que terei dois custos. Primeiro, com a taxa de dólar pago ao fornecedor, mais a taxa de dólar de desembaraço da DI. Mesmo gerando o controle de embarque, onde é gerada as contas a pagar. Deve ser adicionado as outras despesas posteriores na nota tipo 1, não terá duplicidade? Olha, assim, até onde que eu entendi, tá? Ficou meio confusa a pergunta, mas até onde que eu entendi é o seguinte. Eu fiz o lançamento do produto, no produto lá, eu coloquei os impostos. IPI, PIS, COFINS, ICMS, coloquei lá. Depois, na tela seguinte ainda do pedido, estou pegando o processo desde o início. Depois, na tela seguinte do pedido do produto que eu lancei esses impostos, lá eu vou fazer um rateio das despesas aduaneiras, Siscomex, enfim. Fiz um rateio, esse rateio dessas despesas, elas vão agregar no custo. Né? Mesmo, eu poderia ter, o sistema ele poderia permitir lançar tudo de uma vez só, mas primeiro ele separa. Primeiro ele vai pegar os impostos do produto, depois eu lanço uma tela separada, a despesa aduaneira, eu faço rateio e aí ele vai aplicar tudo num só. Ele não vai duplicar, não. Eu gero o controle de embarque disso. No controle de embarque eu vou confirmar esses custos e vou gerar também o contas a pagar dessas informações.
e depois eu vou gerar a nota tipo N desse contexto que eu estou fazendo. E lá na tipo N, quando eu for fazer, eu gerei já o financeiro no contorno de barca. Então, ele não vai gerar novamente o financeiro, né? Porque o financeiro já foi gerado no contorno de barca. Ele somente vai confirmar a operação. E aí, vai no parâmetro que eu tenho da 132. Se eu for atualizar o custo no momento da nota tipo N, ali ele já vai atualizar já com os impostos incidentes sobre o produto, ou sobre, e também agregado no custo a despesas aduaneiras. Agora, se lá no somar, o sistema só vai fazer a atualização do contábil, né, porque eu gerei a nota. No momento da nota tipo I, lá que eu vou atualizar meu estoque gerencial, né, meu estoque gerencial e também meu estoque contábil ali naquele momento. Tá? Mas antecedente isso, o sistema de soma, ele não vai atualizar o estoque gerencial, não. Tá? Isso dentro dessa explicação que eu falei. Eu não sei se eu consegui responder, mas também a pergunta ficou meio confusa. Jonathan, é isso. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua explicação, ótima apresentação. Agradeço a todos que participaram. Lembrando que a gravação estará disponível dentro de 5 dias no YouTube Top Soluções. E eu também vou encaminhar, né, a listinha de todos que fizeram a inscrição e participaram desse momento conosco. Tenham todos um ótimo fim de tarde. Obrigada, Jonatas. Show, obrigado, gente. Obrigado eu, hein? Um abraço. Até mais.